O objetivo de toda empresa é crescer, se destacar no mercado. E nos últimos 30 anos, a Orcitec alcançou esses objetivos. É uma empresa estruturada, séria e preparada. Mas nós continuamos em movimento. Porque se o seu objetivo é crescer, o nosso é crescer junto com você. Orcitec 30 anos, contabilizando histórias de sucesso. orcitec.com.br. Um lugar especial. Um ambiente léu. A gastronomia típica da ilha. A tradicional sequência de camarão e um atendimento qualificado. Restaurante Zé do Cacupé. Aberto de terça a domingo na Estrada Geral da Praia de Cacupé. Vou aprontar minha rede, vestir minha roupa de pescar. Irei eu e meu amigo, sem receio para o mar. Noite chuvosa e de estreias no Scarpelli. Márcio Rosário, Cleverson e Araújo no Náutico. No Figueirense, Caio e Argel, que tinha avisado na sexta. Nós treinamos a 200 por hora e temos que jogar a 200 por hora. E foi assim que o Alvinegro começou a Série A. Outra característica do novo Figueira é o chute de longe. Guilherme Santos e Rony, duas vezes, quase abriram o placar. Já o Timbu assustava na bola parada. A equipe deles também está fechadinha, está disputando bastante. Na volta do intervalo, o veloz Araújo foi para cima, mas a finalização, preocupado com a força do adversário, Argel sacou Luiz Fernando e colocou Fernandes. A substituição surtiu efeito. Logo na sequência, a conclusão do Rony raspou a trave do Gideão. Araújo de novo teve a chance de ouro. Pela segunda vez, perdeu o gol. Como quem não faz, leva, Fernandes foi lá e mostrou o jeito certo de fazer. Figueira, 1-0. Muito bem, você já viu, nosso convidado é o Argel, hoje técnico do Figueirense, aqui no Marcou no Esporte desta semana. Argel, é um prazer bater um papo contigo aqui, descontraído nesse cenário maravilhoso aqui. Tem dado uns dias bonitos de inverno, né? Para trabalhar é bom, né? É um prazer, Fabiano, estar participando aí do teu programa. E o cenário é bom, né? Bem apropriado para o que a gente faz. Então acho que estamos no lugar certo, no momento certo. O Argel, o que é mais fácil, ser jogador de futebol ou ser treinador? Você já passou pelos dois, né? Eu acho que, sinceramente, eu acho que não tem facilidade nenhuma no futebol. Nem é fácil você jogar futebol e muito menos é fácil você ser treinador de futebol. Então acho que as duas profissões são difíceis, são desgastantes. Existe uma cobrança muito grande, né? Um esporte de alta competição, de crítica, de elogio, né? De cobranças. Então você tem que estar preparado, né? São esporte de ponta, né? Ô Argel, você já tinha esse sonho como criança? De repente você pensava em ser zagueiro ou outra posição? Como é que era? Na verdade, eu vim de uma família muito humilde, né? Meu pai era mecânico, minha mãe era faxineira. Eu morava em Santa Rosa. E o futebol era a única solução que eu teria, assim, para a minha vida profissional, né? Para a minha vida particular também. Então, o futebol me deu tudo. Essa é a grande verdade. Me deu fama, me deu dinheiro, me deu sucesso, me deu condição de trabalhar, me deu uma oportunidade que para muitas pessoas, de repente, não deu. E para outras deu e não souberam aproveitar. Então eu soube aproveitar. Agora, teve uma pessoa que foi a propulsora, né, digamos assim, de tudo isso acontecer, que tinha muito mais pensamento positivo do que eu, era meu pai. Então meu pai acreditava que eu jogava muito mais do que eu propriamente achava que jogava. E no final das contas até eu achava que meu pai era um pouco meio louco, né, de acreditar tanto. Com 12, 13 anos ele achava que eu era um grande jogador de futebol e eu já não achava tanto isso, né? E a própria cidade de Santa Rosa, onde a gente morava, também não achava tudo isso. Então eu só fui jogador de futebol graças ao meu pai. Claro que Deus me deu o dom de jogar futebol, me deu saúde. Agora, se não fosse meu pai, consequentemente eu estaria trabalhando lá no frigorífico em Santa Rosa até hoje, até porque a condição que nós tínhamos
financeira naquele momento, estudava numa escola estadual, dificilmente ia fazer um vestibular, alguma coisa desse tipo. Então, eu estaria levando uma vida, né, simples, uma vida normal, uma vida honesta, mas não teria vivido o que eu vivi no futebol, tanto como jogador como treinador. E o Argel sempre como zagueiro? Sem dúvida, Fabiano. Eu comecei, sabe quando você é garoto, 7, 8 anos, você joga muito no gol. E aí depois você vai tendo uma posição. E aí com 12 anos, 13 anos, um treinador meu no time da cidade de Santa Rosa, que era o Dínamo, que hoje é Juventus Santa Rosa, acabou me colocando de zagueiro. E eu comecei a jogar de zagueiro, não parei mais, me adaptei bem na posição. Até porque eu era um dos maiores, eu tinha uma boa imposição física já tinha corpo de zagueiro, né? Então eu acabei jogando zagueiro e as coisas acabaram acontecendo. E aí, no ano seguinte, meu pai acabou me levando para o Grêmio de Porto Alegre para fazer um teste. Aí eu fiquei 3 meses no Grêmio. Aí o Grêmio acabou me dispensando. Muito mais por não ter, com aquela idade, 13 anos, não tinha concentração para você morar. E meu pai não tinha condição de botar um lugar para mim morar, né? Até porque nós éramos de uma família humilde. Então eu acabei voltando para Santa Rosa. Aí comecei a trabalhar no frigorífico. E aí comecei através do frigorífico também, nesse trabalho jogando, né? Já trabalhava meu pai, já trabalhava minha mãe lá. E aí no final do ano, novamente, meu pai fez eu sair do meu serviço, do meu trabalho. Fez eu pedir as contas, né? Digamos assim. Até muita imposição dele, não queria mais essa carreira de jogador de futebol. Eu estava tranquilo ali naquele momento. E ele ficou muito bravo comigo, insistiu, fez eu pedir demissão da minha empresa para me trazer em Porto Alegre de novo, em 89. Aí eu cheguei em Porto Alegre no Inter, e aí as coisas aconteceram de uma maneira natural. Conheci um treinador que foi um dos grandes treinadores que eu trabalhei na minha carreira, que foi o Abílio dos Reis. Acabei fazendo teste com ele num peneirão com 500 jogadores. Meu Deus, tanta gente. E aí acabou tirando eu e mais 2 jogadores, né? E aí, depois de 2 meses no infantil do Internacional, eu já estava no infantil da Seleção Brasileira. Então as coisas aconteceram muito rapidamente no Internacional. E aí, com 17 anos, aí nós já estávamos jogando na equipe principal do Internacional. Pois é, e sub-17, seleção, sub-20, você teve também uma participação num amistoso contra Honduras, né? 95, na seleção, foi isso? na seleção principal, eu tive 5 jogos convocados pelo Zagallo. Foi Brasil e Uruguai na Fonte Nova. Foi o jogo que o Márcio Santos acabou rompendo o tendão de Aquiles. Tive Brasil e Honduras, onde eu joguei os 90 minutos, lá em Goiânia. Depois jogamos contra a Eslováquia, em Recife. Depois teve uma outra partida, Brasil e Valência, na Espanha, pela seleção principal. E a seleção de base eu fui convocado 75 vezes para a seleção de base do Brasil, sub-17, sub-18, sub-20. Fui campeão mundial de júnior em 93. Então foi uma carreira legal, foi uma carreira muito, muito bonita, muito, muito interessante. Legal, a gente vai fazer a primeira parada aqui no Marcou no Esporte. A gente está conversando com o Argel, hoje técnico do Figueirense, ex-jogador. A gente está contando um pouquinho da história da vida do Argel. A gente já volta. Tenho um sonho de ser treinador do Benfica. Tenho um sonho de ser treinador da seleção portuguesa. O objetivo de toda empresa é crescer, se destacar no mercado. E nos últimos 30 anos, a Orcitec alcançou esses objetivos. É uma empresa estruturada, séria e preparada. Mas nós continuamos em movimento. Porque se o seu objetivo é crescer, o nosso é crescer junto com você. Orcitec 30 anos, contabilizando histórias de sucesso. orcitec.com.br. Olá, eu sou o Eduardo da Futebol Mania e vou mostrar para vocês as novidades da linha esportiva. Aqui você encontra a linha completa de agasalhos masculino e feminino das principais marcas: Nike, Adidas, Penalty e Mizuno. Souvenir dos clubes Avaí, Figueirense, Grêmio e Inter. Copos, canecas, dominós, relógios, toucas, mascotes e uma variedade grande de produtos. Camisas oficiais dos principais clubes nacionais e internacionais. Bolas oficiais de futebol, basquete, vôlei, chuteiras, meiões, bolsas e bonés. Venha nos visitar.
Futebol Mania, Rua Tenente Silveira 141 e Rua Conselheiro Mafra 393. Nossas televendas 3224-1538. Futebol Mania, tudo em material esportivo. A gente está retornando nesse momento aqui no Marcou no Esporte, direto do CT do Figueirense, conversando com o Argel. Argel, você trabalhou em Portugal, você jogou em grandes clubes do futebol mundial também, você trabalhou com o Mourinho. Como é que foi essa experiência toda de grandes treinadores? Trabalhou com o Filipão também. Quem foi o técnico que marcou mais? Olha, o técnico que marcou mais na minha carreira, assim, que eu tive mais afinidades, né, digamos assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores. Quando você joga 16 anos profissionalmente, como eu joguei, e você jogar, Fabiano, em 9 clubes, um maior que o outro, isso te dá uma bagagem, te dá uma experiência, te dá uma maturidade muito grande. Morei 2 anos em Tóquio, morei 1 ano na China, em Xangai, morei 1 ano no Porto, 5 em Lisboa, 1 em Santander, 2 em Santos, 2 em Belo Horizonte, 2 em São Paulo. Então você trabalha com grandes treinadores. Então eu trabalhei com o Enio Andrade, que foi um treinador fantástico que me colocou, né? Me deu a primeira oportunidade no time titular do Internacional. Meu primeiro treinador no Internacional, o seu Abílio dos Reis, que era um olheiro do Internacional, que descobriu grandes jogadores, descobriu Dunga, Tafarel, Luiz Carlos Vinck, né, Caíco. No Japão tive a oportunidade, em 1996, de jogar contra Totó Esquilate, Massaro, Dunga, Dragan Stojkovic, né, então, Valdo, Carlos Alberto Torres, Jorginho, Leonardo, Mazinho, Zinho. Então, isso tudo você vai, né, César Sampaio, então você vai tendo uma experiência porque você joga contra grandes jogadores, enfrenta grandes jogadores. E cá, já me tira uma dúvida, a vida de treinador é uma vida realmente solitária? É por aí realmente? Você se sente só em a vida de treinador? É uma vida um pouco diferente. Eu até concordo com você que é uma vida solitária. Estou te perguntando isso porque uma vez tu falasse para mim, num papo informal, tu falasse, pô, a vida de treinador é solitária. É solitária. E é uma coisa que você tem que Tem gente que se perde, né? E é uma coisa que você tem que se cuidar, principalmente o treinador de futebol. Porque muitas vezes ele mora no hotel, como é meu caso, eu moro no hotel, né? E você fica, queira ou não queira, você fica longe da família, longe dos filhos. Né? Eu tenho 2 filhos, tenho uma menina de 11 e um menino de 9. Tenho a minha esposa, sou casada há 20 anos. Conheci a minha mulher com 13 anos e eu com 16. Então já se conhecemos só no olhar, digamos assim. Lá na tua cidade? Ela é de Chapecó e eu sou de Santa Rosa. Né? Na verdade, quem me apresentou ela foi Ian, o meia do Vasco. Sim, jogou no Avaí. Jogou no Avaí, isso. Sim. Que é de Santa Catarina. Que me apresentou ela quando nós jogamos junto na seleção, quando eu tinha 15 para 16 anos. Deu certo, estamos juntos até hoje, estamos felizes. Mas a vida de treinador é solitária, sim, porque depois de um jogo você acaba, ganha, perca ou empata, você vai para o hotel e aí muitas vezes, e isso tem problema, vários treinadores têm esse problema, né? Você acaba excedendo na bebida, às vezes acaba excedendo no álcool, às vezes no próprio cigarro, né? No próprio tabaco, digamos assim, no próprio cigarro. E aí às vezes você acaba sendo dependente, né, dessa droga, né? Então eu procuro estar sempre com a minha família, procuro estar sempre com a minha família perto de mim. Existe uma frase que diz, atrás de um grande homem existe uma grande mulher, eu já acho diferente. Eu acho que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, uma grande família. Então eu acho que a família é a base de tudo. E a família, sem dúvida, na minha carreira, sempre esteve do meu lado, sempre viajou junto comigo, morou em todos os lugares, né? Ô, Argel, você disse que já viajou por vários países aí, cidades. Você teve uma cultura que você gostou mais, não? Sei que você gosta muito de sushi também, né, lá no Japão, né? Eu gosto muito de sushi, mas o país que eu mais gostei, assim, o país que eu amo, né, tem um clube que eu torço de coração. Esse clube é vermelho, e esse clube é o Benfica de Portugal. Esse é o clube que eu mais joguei na minha carreira. É o clube que tu... É o clube que eu mais joguei, foram 5 anos, né, jogando no Benfica. Fui campeão da Taça de Portugal, fui campeão português 2004, 2005. Foi um clube que eu tenho um respeito muito grande. Vou 2 vezes por ano em Portugal, ainda tenho apartamento em Portugal. Minha família é portuguesa, né? Através de mim eu tenho passaporte português. Tenho um sonho de ser treinador do Benfica. Tenho um sonho de ser treinador da seleção portuguesa. E você tem interesse em seleção brasileira aqui, não?
Não é uma coisa que eu penso, Fabiano. Mas porque hoje é mais Portugal do que Brasil? Não, eu penso me consolidar como treinador. Ainda não sou treinador de ponta, está longe disso. Ainda preciso trabalhar muito. Chegamos aqui no Figueirense, a Figueirense é o nosso 10º clube como treinador profissional. Então já temos um currículo, mas ainda não somos treinador de ponta, não. Precisamos trabalhar isso. Agora, já passamos, né? Já pegamos, já fomos... o difícil é você fazer um time pequeno jogar dentro das estruturas que você tem, dentro de condições de trabalho. Então você começar lá na cascuda, como você diz, né? Trabalhar em timezinho pequeno, São José de Porto Alegre, né? Guaratinguetá, né? Isso vai te dando uma base, vai te dando uma maturidade, vai te dando uma experiência, entendeu? Eu faço um caminho diferente do que os outros treinadores fizeram e eu respeito, cada treinador tem a sua maneira. Tem outros treinadores que já começam numa seleção brasileira ou já começam num time grande e depois fomos trabalhando em times maiores, que é o caso do Criciúma, caso do Joinville, do Brasiliense, do Guarani de Campinas, Botafogo de Ribeirão Preto, e aí para você chegar num grande clube que é o Figueirense. Então foi o nosso trabalho que nos trouxe aqui no Figueirense. Então para mim nada é novidade. Eu já vivi todo esse momento, né? Já trabalhei, já vivi isso, né? Estou acostumado com essa pressão, com essa cobrança, com esse elogio, com essa crítica, e a gente absorve isso muito naturalmente. A gente está preparado com isso, com o dia a dia do clube, de trabalhar num grande clube. Não tenho dúvida nenhuma que nós estamos no caminho certo e estamos com uma carreira bem consolidada, dando os passos devagar e firme. Não adianta você querer construir uma casa e começar pelo telhado. Primeiro é você fazer um bom alicerce. E esse bom alicerce a gente está fazendo. A gente volta daqui a pouco no último bloco do Marcou no Esporte com o técnico Argel. Até já. Meu pai tinha uma frase muito interessante. Quando a bola rola, irmão desconhece irmão. Então isso eu levo muita risca. Um lugar especial. Um ambiente lélco. A gastronomia típica da ilha. A tradicional sequência de camarão e um atendimento qualificado. Restaurante Zé do Cacupé. Aberto de terça a domingo na estrada geral da praia de Cacupé. Vou aprontar minha rede, vestir minha roupa de pescar. Irei eu e meu amigo, sem receio para o mar. Para quem está ligado no Marcou no Esporte, eu sou Ricardo da Silveira, gerente da Lifan Fratelli, e vou apresentar para vocês hoje os carros da Lifan. Esse é o Lifan 320, um carro completo de fábrica, ar-condicionado, direção, vidro, trava, roda de liga leve, um carro show de bola, inclusive com airbag duplo e ABS, por R$ 29.980, apenas R$ 29.980. Esse é o Lifan 620, um carro que também vem completaço de fábrica, inclusive com sensor de estacionamento e acendimento automático dos faróis. E ele é um sedã médio por apenas R$ 39.980. Venha conferir esse carro aqui com a gente. Você que está querendo trocar o seu seminovo por um carro 0 km, vem aqui para a Lifan Fratello. Nós somos referência em seminovos na cidade com o grupo Fratello. Nós podemos pagar muito mais do seu seminovo. Então marca o meu telefone pessoal, liga para mim que nós estamos de plantão 24 horas por dia. O telefone é 7812-7673. Muito bem, retornando no último bloco aqui no Marcou no Esporte, a gente até comentava, né, o visual aqui desse Morro do Cambiré era espetacular, né? É inspirador, é um visual inspirador. Acho que o Figueirense fez o seu CT num lugar que não tinha, melhor do que esse, né? Então, a condição aqui é muito boa de trabalho, você tem um visual legal, é inspirador. Argel, o futebol tem muitas histórias engraçadas, tá? Você lembra de algumas como jogador, como treinador, com um treinador que você trabalhou, de repente, não precisa citar o nome do treinador, tal, mas... Não, tem histórias interessantes, futebol né? O futebol tem um pouco disso, né? É um pouco folclórico, digamos assim. E eu tinha um treinador em Portugal, logo quando eu cheguei em Portugal, e lá em Portugal e na Europa toda eles têm costume de dizer de passar para o time, ou para o próprio jogador, que você só vai jogar no momento antes do jogo. Chegamos na hora da pré-eleição, 2 horas da tarde, eu olhei, ele foi colocar o time no quadro e eu estava escalado. Eu digo, pô, mas como?
Mas tudo bem, agora eu tô aqui, tem que jogar. Aí eu fui pro jogo e nós acabamos perdendo o jogo e eu fui muito mal no jogo. Mas muito mal. E aí foi engraçado, porque acabou o jogo, eu fui falar com o treinador. Fui tomar um banho e eu estava envergonhado. E eu fico muito envergonhado quando as coisas não acontecem. Eu tenho uma vergonha muito grande porque não consegui render o que esperava. E isso me deixa muito mal, né? E aí eu pensei, digo, bom, vou falar com o treinador. Eu vou tentar explicar isso para ele. Claro que o treinador vai achar que isso é uma desculpa, mas daqui a pouco ele pode me dar uma outra chance. Aí eu fui, conversei com o treinador, expliquei para ele. Ele olhou para mim e falou assim, gostei da tua desculpa. Achei que a tua desculpa é interessante, tal. Mas para te dar também uma motivo, para te dar uma chance, você está escalado para o próximo jogo, vamos ver se você faz a diferença. Cada louco com a sua mania, ele falou para mim. Eu falei, tá bom. Aí fomos pro jogo. Era um jogo importante que nós tínhamos da Taça UEFA, no velho Estádio da Luz, né? Com 110 mil pessoas tinha naquele jogo. E contra a Fiorentina, a Taça UEFA. E aí nós ganhamos o jogo 1-0 com uma jogada de dois zagueiros. O Júlio César foi no fundo, cruzou e eu entrei na marca do pênalti, mais ou menos, e fiz um gol de cabeça. Um gol lindo, né? Na comemoração, tirei a camisa. Foi uma euforia total, imagina. 110 mil pessoas no Estádio da Luz. E aí eu estava tomando banho e o treinador chegou para mim e me chamou e disse assim, agora eu vou te avisar sempre, Argel. Todo jogo vou te avisar quando é titular, porque cada louco com a sua mania. Eu nunca tinha visto isso. E aí eu olhei para ele, até respondi, né, com tom de brincadeira. Eu falei para ele, mister, viu que não era desculpa, era pura realidade. E aí ele olhou para mim e falou assim, louco era eu de não acreditar em você, ainda bem que eu acreditei. Então agora fica tranquilo que todo jogo você vai saber uma semana de antecedência quando você joga e quando não joga. Então são coisas que parecem ser folclore, mas muda. Argel, quero te agradecer aqui a esse bate-papo espetacular, tranquilo, né? E desejar sucesso aí, né? Na tua carreira, a gente pouco te conhece, já vê que você é um cara muito tranquilo, atende muito bem a imprensa aqui da capital, não só da capital como também de fora. E a gente deseja sucesso para ti. Pô, legal, Fabiano. É importante porque às vezes as pessoas não me conhecem e as pessoas pensam que o Argel, aquele do jogo, esse Argel do jogo não é ator, não é estilo que eu faço, não. Aquele Argel é um Argel natural. As pessoas que me conhecem, que depois conhecem o Argel no dia a dia, vejam que eu sou aquela pessoa. Porque para mim o futebol é uma coisa muito séria. E quando eu estou dentro de um campo defendendo uma camisa, como hoje eu estou defendendo a camisa do Figueirense, e tenho orgulho de estar nesse clube, tenho orgulho de estar aqui, eu vou defender com unhas e dentes. Isso, meu pai tinha uma frase muito interessante, quando a bola rola, irmão desconhece irmão. Então isso eu levo muita risca. Agora, é claro que dentro de um respeito, quando acaba um jogo, a gente perde, eu tenho a humildade de chegar lá e reconhecer que o adversário foi melhor que eu, e reconhecer que o treinador foi melhor que eu. Agora, dentro do campo, eu vou brigar pelo meu, vou defender meus jogadores até a morte, vou defender meu clube até a morte. Então eu espero que as pessoas que me conhecem, depois que me conhecem no dia a dia, vejam que eu consigo separar isso muito bem. É um Argel dentro do campo, no meu trabalho, que é sério, que o futebol para mim, eu tenho um respeito muito grande, uma seriedade muito grande. Futebol é coisa séria, não é brincadeira, né? Até porque o futebol me deu tudo. E eu dei tudo ao futebol também, o futebol não me deve nada, eu não devo nada ao futebol e muito menos ao futebol. Eu acho que se botar na balança daqui a pouco eu devo um pouquinho mais ao futebol, né? Então eu acho que é importante as pessoas me conhecerem, depois que me conhecem. E quero te agradecer, Fabiano. Valeu, querido. Que para mim é um prazer muito grande ter participado do teu programa. E não tenho dúvida nenhuma que daqui a pouco a gente vai estar num outro lugar, você vai estar num outro lugar e a gente vai se encontrar. Com certeza. E o gostoso é isso do futebol. É você deixar as amizades, né? A vida é só uma. Nós não temos 2, 3 vidas para viver. Nós temos uma. Então essa vida que a gente tem, que Deus nos deu, né, para viver, então acho que tem que ser bem vivida. Com alegria, com felicidade, né? Com respeito, né? Cada um brigando pelo seu. Fica um abraço aí aos telespectadores do teu programa, né? E a gente fica muito envaidecido e agradecido de estar participando desse programa aí, não tenho dúvida nenhuma. E a gente espera que num futuro mais próximo, numa situação melhor ainda, né, que a gente possa vir aqui novamente participar
do teu programa. Legal, olha, fechando o Marcou no Esporte, papo espetacular aqui com o Argel Fux, técnico do Figueirense, a gente falando sobre a carreira de treinador e também de jogador de futebol. Marcou no esporte@tvcom.com.br, reapresentações na tela e sempre um programa inédito, sábado, 7h30 da noite. Um abraço, até semana que vem.